uma geografia privilegiada em termos econômicos. Poucos países se beneficiam tanto de sua localização como o Panamá. Vamos viajar pelo país que, além da rica cultura, tem mostrado crescimento significativo na economia, graças principalmente ao Canal do Panamá, que completa 100 anos em 2014. O jovem país, que conseguiu independência da Colômbia somente em 1903 e teve de lutar pelos direitos do canal, também se destaca por personagens que marcaram a história. Matéria de Capa está começando. Fique com a gente. São poucos os países onde a geografia exerce um papel tão fundamental que acaba influindo na política, na economia e no próprio destino da nação. Um deles é o Panamá. No passado mais remoto, nos tempos da colonização, ele foi estratégico para os espanhóis. No começo do século XX, para os Estados Unidos e, em seguida, para todo o globo. Os colonizadores chegaram em 1501 na costa do Atlântico. Encontraram uma região de florestas e clima tropical. A temperatura média durante o ano é de 27 graus. A umidade é alta, chove de 8 a 9 meses por ano, o que aumenta o calor. O Panamá mantém um pé no passado. A atual capital, a cidade do Panamá, foi fundada em 1519. As ruínas do primeiro povoado ainda estão aqui, na área conhecida como Panamá Viejo. Pedras que contam história. O antigo convento de Santo Domingo foi criado em 1571, mas estes restos são de um século depois. O convento dos jesuítas foi erguido entre 1578 e 1582, mas o prédio mais preservado é o convento das Freiras da Conceição. Toda esta área foi destruída em 1671 pelo grupo do pirata galês Henry Morgan. Ele comandava 2.000 homens e 35 navios. O ataque foi devastador. Panamá era un punto estratégico de españoles para el cruce de oro. De Panamá salieron grandes conquistadores como Pizarro. El español venía desde Europa, embarcaba en Portobelo o en San Lorenzo, cruzaba por la vía de cruces de su camino real, llegaba al Pacífico, de allí salía para los países del Pacífico para traer lo que era oro, plata de Bolivia, los traían a Panamá. Los piratas ingleses ya sabían esa travesía, por eso que atacaron Panamá. Portobelo fue atacado por Francis Drake, Edward Vernon e o pirata Henry Morgan. Em 1674, 3 anos após o ataque, o vilarejo foi reconstruído em outro local, hoje conhecido como Casco Antigo ou Casco Viejo. A área sofreu vários incêndios. Um deles, em 1736, destruiu 95% das casas, que eram de madeira. O que se ergueu depois disso está lá até hoje. A Catedral Metropolitana, na Praça Maior, foi construída entre 1688 e 1796. Ela chama a atenção pelas torres brancas em contraste com a fachada de pedras, muitas vindas da mesma Panamá Viejo destruída pelo ataque pirata. Um exemplo de sobrevivência, Casco Antigo teve dias de abandono. A realidade começou a mudar em 1997, quando a Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação e Cultura, declarou a área Patrimônio Histórico da Humanidade. Lojas, bares, restaurantes foram abertos. As floreiras nas sacadas das casas dão um charme especial ao lugar. Um passeio pelas ruas e becos de Casco Antigo é uma volta ao passado. Um país jovem, uma história rica. O Panamá tem um futuro garantido. A cada mês, mais de 1.000 navios pagam para cruzar o canal que atravessa o país, transportando cerca de 5% do comércio mundial, o que significa uma renda permanente. Do que restou de um antigo clube de dança, dá para ver os prédios de arquitetura contemporânea na capital. A cidade vivia um boom de construções. 60% destes prédios surgiram após 2004. Entre 2010 e 2012, a rede hoteleira ganhou 4.500 quartos de hotel. Outros 4.000 estão sendo feitos em todo o país. Serão 27 novos hotéis nos próximos 2 anos. As obras não param. O projeto de metrô na capital avança. O aeroporto internacional de Tucumã está sendo ampliado. Ele é o centro de conexões da principal companhia aérea do país, a Copa Airlines, para todo o Caribe, e recebe cada vez mais brasileiros.
Nos últimos 13 anos, o número de voos do Brasil para o Panamá cresceu 845%. Em 2013 até setembro, o Panamá recebeu 1,5 milhão de turistas. O número representa 44% da população do país, de 3.400.000 pessoas. Na definição da geografia, o Panamá é um istmo, uma porção de terra estreita cercada de água e que liga duas grandes extensões de terra. O país faz divisa ao norte com a Costa Rica e ao sul com a Colômbia. A leste e a oeste estão os oceanos Atlântico e Pacífico. Para o casal brasileiro que passeava pelo Caribe em lua de mel, a visita ao Panamá surpreendeu. Foi acolhedor, o pessoal bacana, muito bem recepcionado. Achei bem semelhante a São Paulo, organizado, as pessoas assim, bem acolhedora, bastante. A norte-americana, que mora no frio Alasca, também gostou do país. Eu gostei muito, a cidade é enorme. E a argentina... Me encanta, me encantó, me sorprendió ver una ciudad tan vieja de un lado y otra ciudad tan moderna del otro. La verdad que me sorprendió muchísimo. Assim como ocorreu com o Canal de Suez no século XIX, nenhuma outra obra de engenharia influenciou tanto o comércio internacional como o Canal do Panamá no século XX. E neste ano, a obra completa um século. Uma obra gigantesca, exemplo da engenharia. O Canal do Panamá levou 10 anos para ser construído. Ficou pronto em 1913, mas a primeira travessia só ocorreu em 1914. A ideia de abrir um canal vem do século XVI, quando os espanhóis começaram a colonizar a região. Vasco Nunes de Balboa, o primeiro a atingir a costa do Pacífico em 1513, viu que apenas uma pequena porção de terra separava os dois oceanos. Em 1534, o então imperador da Espanha, Carlos I, ordenou por decreto que se fizessem estudos para abrir uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico. Para unir os mares, era preciso dividir o continente, e no meio do caminho havia um povoado, o Panamá, que tinha se libertado do domínio espanhol em 1821. Era território da Colômbia no início do século XX. A localização estratégica da região chamou a atenção das potências mundiais. A França foi a primeira a se arriscar. Os trabalhos começaram em 1880. O projeto previa a construção de um canal no nível do mar, um erro de engenharia, segundo os estudiosos. Em 1889, a companhia faliu, causando prejuízo aos acionistas e uma crise econômica na França. Quem executou de fato a obra foram os norte-americanos. Este lugar aqui está diretamente ligado à história do Panamá. O país conseguiu a sua independência por causa do canal. Quando os norte-americanos decidiram assumir a construção no início do século passado, fizeram um acordo com a Colômbia para poder tocar a obra. Mas este acordo não foi aprovado pelos senadores colombianos. Segundo conta a história, os Estados Unidos, então, pressionaram os panamenhos para que eles se libertassem. O Panamá declarou a sua independência da Colômbia em 3 de novembro de 1903. Poucos meses depois, em fevereiro de 1904, o Panamá assinava com os Estados Unidos um acordo para a construção do canal. Este acordo deu aos norte-americanos um controle sobre toda a chamada Zona do Canal por tempo indefinido. A construção do canal custou aos americanos 375 milhões de dólares. 40 milhões foram pagos à companhia francesa que tinha iniciado o projeto. O Panamá recebeu 10 milhões, além de uma renda anual de 250 mil dólares. Ela exigiu a retirada de 153 milhões de metros cúbicos de terra. O destino do canal só foi revisto em 1977, pelo Tratado de Devolução assinado entre os presidentes Omar Torrijos e Jimmy Carter. Pelo acordo, o Panamá assumiu o controle da zona do canal em 31 de dezembro de 1999. Hoje, o canal é motivo de orgulho nacional. O Canal do Panamá é um dos principais motores da economia do país e tem importância vital para o tráfego marítimo internacional. Nesta próxima reportagem, você vai conhecer o canal de perto e ver como ele funciona. O navio carregado com grãos se aproxima para entrar no primeiro dos 3 conjuntos de eclusas do canal. São 2 do lado do Pacífico, Miraflores e Pedro Miguel, e um conjunto do lado do Atlântico, Gatún. Um trajeto de pouco mais de 80 quilômetros entre os 2 oceanos.
A eclusa funciona como um elevador. O cargueiro, vindo do Pacífico, é puxado por estas locomotivas, que se movem nos trilhos ao lado do canal. São 2 conjuntos na frente, outros no meio e atrás do navio. Quando a embarcação entra na câmara, as portas são fechadas. Elas são originais de 1913, pesam 690 toneladas e têm a altura de um prédio de 7 andares. Os números superlativos contrastam com a rapidez da operação. As portas fecham em 2 minutos. Bastam 2 motores de 25 cavalos de força. 100 milhões de litros de água começam a entrar. Toda a água vem do lago Gatun por gravidade, transportada por uma tubulação embaixo das câmaras das eclusas. Em 8 minutos, a câmara está cheia. São 12 milhões de litros de água por minuto. Do lado oposto, os portões abrem. Nesta primeira câmara, a embarcação sobe 8 metros. Na próxima, ainda em Miraflores, serão mais 8. Na eclusa seguinte, Pedro Miguel, mais 10 metros de elevação. A partir daí, o navio estará 26 metros acima do nível do Oceano Pacífico. Do outro lado, perto do Atlântico, na eclusa de Gatun, ele descerá os mesmos 26 metros. E a ponte de água estará completa. A ideia das eclusas foi a diferença crucial entre o sucesso do projeto norte-americano e o fracasso do projeto francês, que previa a travessia ao nível do mar. Hoje, 10 mil funcionários trabalham para o canal. São 8 mil nas operações e 2 mil na parte administrativa. A eclusa tem 33,5 metros de largura, por 305 metros de comprimento e recebe navios de até 32,3 metros de largura por 294 metros de comprimento. A profundidade é de 12 metros. Pelo canal passam 5% do comércio marítimo mundial. Desde a abertura, mais de 1 milhão de navios fizeram a travessia, marca atingida em 2010. O canal responde por 6% da economia do Panamá. Hoje passam por aqui 40 navios por dia. São cerca de 14 mil no ano. A travessia pode ser feita também à noite. Desde que passou ao controle panamenho, o canal rendeu ao país mais de 8 bilhões de dólares, valor bem superior aos quase 2 bilhões pagos pelos americanos durante 85 anos. Para as empresas, o canal também é um bom negócio. Cada grande embarcação paga entre 300 e 400 mil dólares para fazer a travessia. Sem o canal, a alternativa seria cruzar o Cabo Horn, ao sul do continente, no Chile, um trajeto de 1 mês que custaria cerca de 1 milhão e 400 mil dólares. Um país que durante décadas viveu principalmente da renda do canal, o Panamá diversificou sua economia. Atualmente, o setor financeiro e as obras de infraestrutura também se destacam. Corredores movimentados, consumidores carregando sacolas, gente indo e vindo com compras ou simplesmente passeando. Grande parte do público é local, mas há também turistas, principalmente da Colômbia e Venezuela. Aqui, brasileiros fazem a festa com os preços baixos. Os centros de compras com preços semelhantes aos de Miami são um chamariz para estrangeiros. Pessoas que ficam poucas horas no país e podem aproveitar para fazer compras. E elas contam com uma facilidade. O Panamá é o país mais internacionalizado da América Latina, segundo o Índice de Globalização das Nações Unidas. E a gente percebe isso aqui no dia a dia. Na hora de fazer uma compra, por exemplo, eu vou comprar uma gravata. Você paga em dólar, porque o país tem 2 moedas, o dólar e a balboa, mas todas as vendas são feitas em dólar. E se você tiver sorte, você pode receber alguma balboa de troco. Eu, por exemplo, de todas as moedas que vieram aqui, tem 3 moedas de dólar e uma moeda local do Panamá. No caminho para as compras, os turistas encontram uma cidade que cresce para o alto. Da cinta costeira é possível ver os modernos arranha-céus e os barcos de luxo. Obras, compras, cassinos. O dinheiro circula pelo Panamá. As atividades financeiras são o coração da economia do país, tido como um paraíso fiscal. São mais de 30 instituições bancárias. O canal e o registro de navios mercantes também atraem divisas. É a força do setor de serviços, que representa quase 79% da economia. Em 2012, o Produto Interno Bruto atingiu 52 bilhões de dólares. Nos últimos 2 anos, a economia panamenha cresceu acima dos 10%. O PIB por pessoa é de 9.500 dólares, cerca de 22 mil reais, o mesmo do Brasil.
As exportações do país somaram quase 19 bilhões de dólares em 2012. A inflação naquele ano fechou em 5,7% e o desemprego em 4,4%. As estradas principais têm pedágio. A tarifa mais baixa custa pouco menos de $1,50, cerca de R$ 3,50. Em contrapartida, não há imposto sobre a propriedade de veículos ou imóveis. O cidadão paga um imposto sobre valor agregado de 7% sobre qualquer produto comprado ou serviço. Só a zona de livre comércio de Colón, a 70 quilômetros da capital, e as lojas Free Shop estão isentas. Banhado por 2 oceanos separados por menos de 100 quilômetros de rodovia, o país também tem praias. Em Langosta e Isla Grande, no Mar do Caribe, no lado do Atlântico, grande parte dos banhistas era panamenha. Em instantes, a cultura rica e diversificada do Panamá. E mais, o líder populista que conseguiu a devolução do Canal do Panamá, que era controlado pelos Estados Unidos. A gente volta já. A riqueza do Panamá não está apenas no canal, nos centros de compras da capital ou no setor financeiro. O país tem uma rica cultura que mistura influências da colonização espanhola, dos escravos e dos índios. A música é apenas mais um elemento no divertido e colorido corredor às margens do Pacífico, em Casco Antigo. É lá que se concentra a feirinha. O artesanato é diversificado e reflete a mistura de etnias que formaram o Panamá. A maioria da população é mestiça de índios e escravos com europeus. Além dos tradicionais souvenirs, é possível encontrar tapeçarias, estampas e materiais feitos com lã. Ali também está um outro produto que leva o nome do país mundo afora. Ou melhor, que não deixa o Panamá sair da cabeça. Mas como tradição é tradição, é bom explicar logo. O chapéu Panamá não é daqui. El nombre de sombrero Panamá se lo da el presidente Teodoro Roosevelt cuando viene a inspeccionar las obras del canal. Se lo obsequia un sombrero de esto porque estaba muy de moda y hacía mucha calor, se le da un sombrero de estos. El presidente estadounidense es el primer presidente de su país en salir. Cuando él regresa a Estados Unidos, como las fotografías me ha dado la vuelta al mundo con este sombrero puesto, traje blanco y bastón, cuando él regresa le preguntan, oye, sombrero muy elegante, ¿cómo se llama? Él responde, me lo dieron en Panamá, Panama Hat. E por isso se dá o nome de sombrero Panamá, pero é hecho em el Equador. O chapéu custa de 15 a 300 dólares, mas segundo o vendedor, um certo senhor Afonso Capone, ou simplesmente Al Capone, chegou a pagar 30 mil dólares por um exemplar. Um país com uma história rica, incluindo personagens que alimentaram muitas histórias, o Panamá já inspirou livros e filmes, alguns de grande sucesso. Durante o mês de novembro, quando se comemora o aniversário da independência, ocorrida em 1903, o país se veste de vermelho, azul e branco. Nos postes, o enfeite fica a cargo do governo. Mas o que chama a atenção é a exposição de bandeiras com as cores nacionais, nas empresas, casas e até nos carros. Estão por todo lado, de todos os tamanhos. No alto do Cerro Ancón, o principal monte da capital, ela aparece soberana. O tricolor das bandeiras se mistura também ao colorido dos prédios do bairro de Chorrillo, um lugar cuja história remonta ao século XVII. Aqui, fora dos muros que existiam quando o casco antigo era o centro do vilarejo, moravam os escravos. Séculos depois, os muros não existem mais, mas os moradores de Chorrillo seguem à margem da riqueza da capital. E o local continua fazendo história. Aqui funcionava o quartel-general do ditador Manuel Noriega, que governou o país entre 1983 e 89. Colaborador da CIA, a Central de Inteligência dos Estados Unidos, Noriega se tornou inimigo dos norte-americanos, acusado de ajudar os cartéis de drogas da Colômbia. Em dezembro de 1989, o presidente americano George Bush ordenou a invasão do Panamá. O objetivo era derrubar e prender Noriega. Os ataques duraram 2 semanas. Cerca de 3 mil pessoas morreram, a maioria civis. Muitas batalhas ocorreram em Chorrillo.
Segundo contam aqui os moradores, os americanos trouxeram armas para distribuir para a população, para que elas pudessem combater o então ditador e as forças do ditador. E muitas destas armas continuam no meio da população até hoje. Tanto é que aqui virou uma área perigosa. Os moradores chamam de zona vermelha. Zona vermelha significa que é uma área de muito perigo, comandada pelas bandas. Bandas são como gangues, organizações criminosas. As ruas são vigiadas por guardas. Existem pelo menos 5 facções na região. Elas teriam ligações com grupos colombianos e mexicanos. No muro, o grafite lembra o período da invasão norte-americana e as armas nas mãos de crianças. Noriega se entregou em 3 de janeiro de 1990. Foi condenado nos Estados Unidos a 30 anos de prisão por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Também foi condenado pelo assassinato de 2 políticos panamenhos e pelo fuzilamento de soldados em 1989. Após cumprir pena por 21 anos nos Estados Unidos e França, o ex-ditador voltou ao Panamá em dezembro de 2011. Hoje, aos 79 anos e com problemas de saúde, ele vive entre o hospital e a prisão. A exemplo da maioria dos países da América Latina, a história do Panamá sempre foi marcada pela presença da figura do homem forte, uma mistura de ditador e líder populista. No caso panamenho, uma figura única foi o coronel Omar Torrijos, o homem que conseguiu a devolução dos direitos sobre o canal. Torrijos chegou ao poder após o golpe militar de 1968, que derrubou o governo do presidente Arnulfo Arias. Após a queda do governo, uma junta militar tomou o poder, mas durou apenas 3 meses. Em seguida, assumiu outra junta liderada pelo coronel Omar Torrijos. Logo, Torrijos se livrou dos demais integrantes do triunvirato e assumiu o comando da Guarda Nacional. No passo seguinte, se autopromoveu a general. Torrijos nunca se declarou presidente e preferia ser chamado de líder máximo da Revolução Panamenha. Entre 1968 e 1981, governou o país como se fosse uma propriedade particular. Com a imprensa sob controle total do governo, poucos panamenhos sabiam que opositores do regime eram detidos, torturados ou desapareciam nas prisões militares. Em 1977, Torrijos assinou com o presidente Jimmy Carter o Acordo de Devolução do Canal do Panamá, que viria a ser concretizado 20 anos depois, em 31 de dezembro de 1999. Em 1981, 3 anos após a assinatura do acordo, um avião que levava Torrijos e outros integrantes do governo explodiu, matando todos os ocupantes. A hipótese de que uma bomba tenha sido colocada no aparelho nunca foi descartada, e as suspeitas recaíram sobre a CIA e seu ainda fiel aliado, Manuel Noriega. Há quem acredite que Noriega, de olho no poder, convenceu seus amigos na CIA de que Torrijos tramava uma guinada à esquerda no regime. Outros preferem acreditar que um atentado teria sido planejado por setores descontentes com o fim do controle dos Estados Unidos sobre o canal, previsto no acordo assinado por Torrijos. Por causa da geografia e da posição estratégica, o Panamá foi um dos países que mais sofreram com o peso da intervenção dos Estados Unidos. Seus governantes e o povo viram de perto os resultados da política do chamado Big Stick, defendida pelo ex-presidente Theodore Roosevelt. Roosevelt via a América Latina como uma extensão dos interesses norte-americanos no continente e acreditava que os Estados Unidos deveriam estar sempre prontos para defendê-los com base num antigo provérbio que dizia: fale suavemente, mas mantenha sempre à mão um grande porrete, o Big Stick. Foi com esse pensamento que Roosevelt estimulou o movimento que levou à independência do Panamá da Colômbia e ditou os termos do acordo sobre o canal que garantiram aos norte-americanos o controle da passagem marítima por 99 anos. Após a independência, em 1903, uma junta que representava os interesses dos Estados Unidos assumiu o poder. A história do país ficou manchada pelo fato de que a primeira Constituição do Panamá foi escrita numa suíte do Hotel Waldorf Astoria, em Nova York, pelo francês Philippe Binot-Varilla, representante da companhia que vendeu os direitos de exploração do canal aos norte-americanos. Terminadas as transações financeiras, Binot embarcou de volta para a França, onde viveu uma vida de milionário às custas da transferência dos direitos sobre o canal. No
No próximo bloco, o principal responsável pela mudança na economia do país, o Canal do Panamá. E ainda, obras de ampliação do canal podem sofrer atrasos. Além da questão política e do orgulho nacional, a devolução do controle do canal representou uma grande mudança na economia do Panamá. A partir do momento em que assumiu o controle das operações do canal, o governo viu a renda do país passar de 14 milhões de dólares por ano para 400 milhões de dólares apenas no primeiro ano. Para um país com pouco mais de 3 milhões de habitantes, esse montante resultou num salto na renda per capita e no nível de vida para boa parte da população. E o faturamento com as taxas de navegação deve aumentar ainda mais quando estiverem prontas as obras de ampliação, que devem duplicar a capacidade atual. A conclusão das obras de ampliação do canal, prevista para 2015, pode sofrer atrasos por causa de uma questão financeira. O consórcio responsável pelo projeto alega que os custos subiram e exige mais dinheiro para concluir os trabalhos. Iniciadas em 2007, as obras de ampliação do canal tinham um custo previsto de 3 bilhões e 600 milhões de dólares. Agora, o consórcio encarregado exige mais 1 bilhão e 600 milhões, o que elevaria o custo total para 5 bilhões e 200 milhões de dólares. O grupo é formado por empresas da Itália, Bélgica e Espanha e liderado pela construtora espanhola Sacyr, que entrou com um pedido de renegociação do preço. Um canal perfeito para encurtar rotas de navios que cruzam o mundo, permitindo a passagem do Oceano Atlântico para o Pacífico. Não é difícil entender por que os Estados Unidos tinham grande interesse no controle sobre o Canal do Panamá. Hoje, com o canal como principal ponto turístico e econômico do país, o clima tropical, as praias e o comércio atraentes, o Panamá se tornou um importante polo da América Central que atrai olhares do mundo. Mais que isso, transformou-se em uma nação promissora com um futuro que começa a ser refletido por construções modernas e economia crescente. O Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá!